Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém? Cristo Jesus é o Senhor, a Ele seja a glória e o louvor. Esse é o objetivo principal do nosso encontro aqui nesta manhã. Oferecemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor àquele que é o único Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Deus e o nosso Senhor. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos apenas 3 versículos. Efésios, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo de número 12. Um texto que fala sobre a igreja e o seu papel. A igreja e a sua missão. Sabem qual é o papel da igreja? Sabem qual é a missão da igreja? A missão da igreja é fazer com que a multiforme graça de Deus se torne conhecida agora dos principados e das potestades. A igreja tem o papel de fazer com que a multiforme graça de Deus se torne conhecida. E essa expressão chama muito a minha atenção. Você sabe o que é multiforme? São as múltiplas formas, diferentes, criativas, operosas, pelas quais a graça de Deus é conhecida no meio das nações. Efésios capítulo 3, versículos 10, 11 e 12 dizem assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, com confiança nele, mediante a fé nele. Bendito seja o nome do Senhor por isso. A sabedoria multiforme de Deus nos dá acesso à presença dele. E é isso que nós temos, não apenas agora de manhã, mas é isso que nós temos durante todos os dias da nossa vida. Como sacerdotes que somos do reino, temos o acesso à presença de Deus. Isso é maravilhoso, isso é transformador. Feche os seus olhos por um instante. Coloque a sua vida na presença do Senhor em oração. Agradeça a Deus pela semana que você viveu. Agradeça ao Senhor porque te deu um fôlego de vida novo nesta manhã. Agradeça ao Senhor pela multiforme sabedoria de Deus. Agradeça ao Senhor porque por causa da multiforme sabedoria revelada pela igreja, nós temos acesso à presença dele em Jesus. E esse acesso, meus irmãos, é maravilhoso. É o acesso à presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Coloque diante dele a sua vida, faça ao Senhor a sua oração e peça a ele que fale contigo nesta manhã, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te render graças e louvores. A Jesus, o teu Filho, toda glória e todo louvor. Obrigado, ó Pai, porque quando chegamos aqui nesta manhã, o Senhor já estava aqui, de braços abertos, nos esperando. Obrigado, ó Pai, pelo acesso que temos à tua presença. Obrigado pela multiforme sabedoria de Deus, conhecida agora. Obrigado, Senhor, porque somos parte do teu povo. E como igreja do Senhor, juntos, queremos te servir, te glorificar e te honrar. Ó Deus, abençoe o teu povo reunido nesta manhã. Tantos sentimentos diferentes, tantas expectativas diferentes. Mas, ó Pai, nesta manhã, coloca nos nossos lábios um novo cântico de louvor. E coloca no nosso coração uma palavra poderosa. E coloca sobre a nossa cabeça brasas vivas do altar, Deus. Em nome de Jesus, que seja uma manhã de transformação na tua presença. E que, ó Deus, assim como o Senhor já tem operado nas nossas vidas até aqui, que o Senhor continue trabalhando e fazendo de nós teu povo, tua igreja, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, é que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos fazer desse cântico a nossa oração, dizendo: Pai, nós estamos aqui para o louvor da tua glória. Nós estamos aqui para que o Senhor faça se cumprir em nós a tua história, porque nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja.
lados, vai dizer assim: você é a igreja. Você é a igreja. Em nome de Jesus. Você é a igreja, é parte do povo de Deus. Em Cristo Jesus. Para adorar ao Deus de todo amor infinito. Para nos unirmos na missão de como igreja crescermos no amor de Deus, o nosso Pai. Você é a igreja, meu irmão. Vamos continuar em pé, gente. Vamos lá. Estão cansados? Já de manhã. Isso aí. caderno de oração, um dos lugares mais importantes deles, precisa estar lá, a igreja. Orarmos sempre pela igreja. E pelo que nós poderíamos orar pela igreja? O que nós poderíamos pedir ao Senhor pela igreja? Uma das grandes sugestões é a canção que a gente vai cantar agora. Pedindo ao Senhor, Senhor, levanta a tua igreja. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, que reine em nós teu Espírito. Senhor, que o Espírito do Senhor domine completamente a vida da igreja. Então eu convido você a fazer desse canto a sua oração. É a oportunidade que você tem para vir trazer o seu pedido aqui na taça de oração. E ao final, nós queremos orar pela sua vida. Mas cante com o coração, dizendo, Senhor, levanta a tua igreja no mundo todo. Levanta a tua igreja no Brasil. Mas levanta, Senhor, a nossa igreja dia após dia para servir ao Senhor, com amor, com intensidade. Levanta a tua igreja.
aviva a tua obra, derrama o teu Espírito, restaura em nós tua glória, levanta a tua igreja, aviva a tua obra, derrama o teu Espírito, restaura em nós tua glória, uma só fé, um só Espírito, aviva as nossas vidas com poder e unção, resposta cheia, Espírito Santo, Jesus o Senhor, que transforma em nós ações de graça e louvores, louvores pra sempre ao Senhor. Clame, peça ao Senhor que levante a sua igreja. Tua igreja, aviva a tua obra, derrama o teu Espírito, restaura em nós tua glória. Aviva a tua obra, derrama o teu Espírito, restaura em nós ações de graça e louvores, ações de graça e louvores, Graças a Deus por isso, meus irmãos. Que oração maravilhosa, que o Espírito de Deus tenha nos ouvido nessa manhã, derrame sobre nós da sua graça e da sua intensidade e do seu amor. Queremos orar por esses pedidos que estão aqui na taça, mas há dois motivos de oração muito importantes para a igreja. Primeiro, que é a dona Suzana, irmã da dona Esther Sanches, está com problema de saúde, queremos interceder, teve um AVC. Vamos orar pela vida dela, pela família, pedindo a manifestação da misericórdia do Senhor sobre a dona Suzana. E o seu Hélio, nosso querido irmão, mora aqui à frente, teve um acidente essa semana, sofreu uma queda, um tombo, fraturou o seu fêmur, já passou por uma cirurgia e agora está em Valinhos, já teve alta, está em Valinhos, na casa da filha se recuperando. Então orem pelo seu Hélio para que ele tenha força renovada. As forças emocionais dele estão ótimas, né? Sempre alegre, sempre
entendendo os propósitos de Deus, mas peça ao Senhor que ele se recupere por completo na cirurgia. E hoje, irmãos, como nós temos feito nos últimos anos, nós queremos colocar também diante do Senhor todas as pessoas que estão num dos maiores campos missionários do Brasil e do mundo, chamado escola e faculdade. Então eu quero convidar todos os alunos que estão voltando ao seu ano letivo. Eu sei que alguns voltaram essa semana, outros vão retomar a partir de amanhã, outros ainda depois do carnaval. Mas eu quero convidar para vir aqui à frente para nós orarmos por você. Todos os alunos, pode ser criancinha pequena que está na escola, você que está no pós-doutorado. Quero convidar professores, quero convidar pessoas que trabalham na área da educação, pessoas que trabalham na parte administrativa das escolas. Quero chamar os adolescentes que estão fazendo vestibular, que estão aguardando o resultado de vestibular, gente que está se preparando para ingressar na faculdade, pode vir. Gente que vai se mudar, gente que está se preparando para uma nova fase da vida estudantil. Quero chamar você para vir aqui porque nós vamos interceder pela sua vida. Peço que vocês ocupem aqui esse espaço, podem vir mais para frente um pouquinho. Nós vamos orar, clamando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. O pastor Marcos Vinícius vai orar por você. E nós vamos pedir que Deus te faça um instrumento, que Deus derrame a sua bênção sobre a sua vida, que Deus faça de você um missionário na escola, que o Senhor te proteja da violência nas ruas, nas escolas. Nós vamos pedir as bênçãos de Deus. Peço à igreja que esteja com o coração acompanhando em oração o pastor Marcos, porque, irmãos, escola hoje é um grande campo missionário, é um grande desafio, e nós, como sal da terra e luz do mundo, precisamos fazer a diferença lá. Mas para isso nós precisamos da proteção de Deus sobre nós, que tem sido um desafio muito grande. Violência, criminalidade, o maior balcão das drogas no Brasil se chama escola. Violência, bullying. Queremos colocar isso diante do Senhor para que Deus proteja o seu povo, os seus filhos. Mas não faça de nós gente de outro planeta nas escolas. Não, faça de nós homens e mulheres usados por Deus onde quer que Ele tenha nos levado. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos rogar ao Senhor as mais ricas e poderosas bênçãos, ó Deus, sobre os nossos irmãos e irmãs que estão aqui à frente, ou que até porventura estão nos bancos, ó Deus, são alunos, são professores, são profissionais, ó Deus, na área da educação, estão agora, ó Deus, voltando às aulas nesses dias. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por essa gente, por esses irmãos, por esses amigos. Obrigado, Senhor, pela inteligência, pela sabedoria, pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um deles de estudar. O conhecimento é do Senhor, Pai. Toda a verdade, toda a sabedoria vem de Ti. E temos experimentado disso, ó Deus, na nossa própria vida. Queremos, ó Deus, agora pedir e suplicar ao Senhor revestimento de poder, de graça e de unção, ó Deus, sobre cada um desses nossos irmãozinhos, irmãozinhas. Pai, em nome de Jesus, que os Teus anjos que acampam ao nosso redor se façam presentes, ó Deus, ao nosso lado. Que sintamos, ó Deus, a Tua presença, a Tua proteção, a Tua sabedoria, a Tua unção, Senhor. Porque queremos ser sal e luz nesse ambiente, Pai. Queremos, ó Deus, exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Nesse ambiente, ó Deus, às vezes tão hostil, tão difícil, ó Deus, tão cercado de violência, de droga, de prostituição. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa mente, Senhor. Renova e transforma a nossa mente, Jesus. Para que pensemos nas coisas lá do alto, para que busquemos as coisas lá do alto. Senhor, em nome de Jesus, proteja, ó Deus, cada professor. Pai, em nome de Jesus, use esses homens e mulheres, Senhor, na ministração de suas aulas. Para que vão além, ó Deus, estejam indo além do ensino formal. Mas, ó Deus, na oportunidade que o Senhor dá, estejam também formando e educando para a vida e para o reino de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado. Nós pedimos em nome de Jesus o Teu consolo e a Tua graça sobre todas as escolas aqui do nosso município. Que seja um ano de vitória, um ano de paz nas escolas, paz nas ruas, e que o Teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado também pelos pedidos de oração que estão aqui nos cálices, ó Deus, de oração. Ó Deus, ouça e atenda cada um segundo a Tua santa, bendita e perfeita vontade. Abençoa aqueles irmãos e irmãs que estão nos acompanhando também pela internet, estão colocando diante do Senhor, ó Deus, o seu pedido e o seu coração.
Ó Deus, opera a graça, a necessidade, ó Deus, que cada um precisa nessa hora, exatamente agora. E ó Deus, faz o teu povo assentar em paz, na tua presença. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Esse ano será uma bênção na sua escola em nome de Jesus. Seja uma bênção lá, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Antes da leitura do texto para a nossa meditação nesta manhã, quero convidar o pastor Marcos Vinícius, o pastor Marco e o Felipe para virem aqui, rapidamente, para pedir aos irmãos que intercedam por nós. Eu quero ler um texto com a igreja que está em Hebreus, capítulo 13. Eu quero ler apenas 2 versículos. Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e depois o versículo de número 17. Diz assim a palavra: Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E diz o versículo 17, obedecei aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Nós estamos convidando a igreja nesta manhã a orar e a interceder pela vida de nós 4 que estamos aqui. Além, é claro, de todo o cuidado pastoral que os presbíteros já têm tido com a igreja, esses irmãos que aqui à frente estão se dedicando integralmente a fazê-lo através do pastoreio. E como os irmãos sabem, mais recentemente o pastor Marcos Vinícius veio compor essa equipe também, e nós agradecemos muito a Deus pela vida de cada um desses irmãos, porque nós 4 estamos na linha de frente do pastoreio desta igreja, e louvamos a Deus pelos dons e capacitações que Ele deu a cada um de nós, diferentemente um do outro, mas que ao mesmo tempo se completam para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então é importante dizer isso e pedir para a igreja orar por nós. Por quê? Primeiro, porque nós não somos concorrentes uns dos outros. Não existe a igreja do Arthur, a igreja do Marco, a igreja do Felipe, a igreja do Marcos. Existe a igreja de Cristo. Segundo, que nós 4 estamos extremamente empenhados no cuidado pastoral desta igreja. Temos feito isso integralmente, de coração e com alegria. E a melhor maneira que a igreja pode nos ajudar na realização desta tarefa é se permitindo ser pastoreada. E é isso que nós pedimos aos irmãos, que orem por nós e que permitam ser pastoreados por nós. Estamos começando praticamente um ciclo novo na Igreja do Calvário em relação à sua equipe ministerial. E justamente por isso é que queremos contar com a igreja como intercessora e como um rebanho pastoreável, como tem se mostrado até aqui. E para que fique ainda mais claro para os irmãos a identidade, o papel de cada um desses queridos nessa equipe, a quem eu devo procurar, preciso de um aconselhamento, a quem eu vou buscar, como é que isso vai acontecer. Então quero fazer uso da palavra nesta manhã para dizer isso para vocês. O Felipe, que agora é o seminarista Felipe, já está devidamente matriculado no seminário Presbiteriano do Sul, e daqui a alguns dias, as aulas começam. Dia 15, as aulas do Felipe começam. Ele é o seminarista da igreja para o ano de 2016. E o Felipe cuidará especificamente da área dos jovens, o Ministério dos Jovens, junto com uma equipe, evidentemente, a Aline e outros casais também, mas o Felipe está na linha de frente para o trabalho com os jovens. Então, jovens, todo o assunto, toda a necessidade, todo o cuidado com o trabalho da juventude, o Felipe é que está coordenando, o Felipe é que está à frente desse trabalho, tá bom?
É claro que ele não terá o tempo integral, porque durante a semana ele estará no seminário. Mas claro que poderemos contar com ele também, ele está disposto a isso também. O pastor Marcos Vinícius, ele veio com alguns focos bem específicos. Um dos mais importantes deles, queridos, é o pequeno grupo e a escola discipuladora. Outro papel importante que ele tem também é o papel do acolhimento das pessoas que chegam à igreja, das pessoas que visitam a igreja, das pessoas que estão começando a participar da igreja. Por isso que quando os irmãos chegaram aqui alguns domingos atrás, encontraram o pastor Marcos Vinícius com a camisa da recepção. Ele não está ali apenas para te dar bom dia. Ele está ali para, primeiro, conhecer os membros da igreja, que ele está chegando agora, e segundo, para acolher também como pastor da igreja aqueles que chegam, visitantes, pessoas novas. Então ele está também à disposição para isso. Mas o grande foco são os pequenos grupos. Então você que é líder de pequeno grupo, você que participa de pequeno grupo, você vai caminhar muito com o pastor Marcos, porque ele já está nos ajudando nesse trabalho. As funções do pastor Marco Aurélio não mudam muito em relação àquelas que ele já vinha fazendo. Primeiro, ele que é o responsável pela congregação do Green Valley. Então os irmãos notam que alguns domingos à noite ele não está aqui. Quando ele não está aqui, não é folga, não. Ele está lá na congregação do Green Valley, pastoreando, cuidando, administrando. E aqui na sede, as suas funções também, além de apoiar o Felipe no Ministério dos Jovens, há um foco mais específico com os teens e com os adolescentes também. É onde o pastor Marco tem atuado. É o coordenador do nosso acampamento, do próximo final de semana. Então tem um papel muito importante também. Ok? As minhas funções pastorais estão relacionadas à área da titularidade da equipe ministerial, ou seja, todas as funções que eles coordenam passam pela minha coordenação, as funções administrativas da igreja, que não são poucas, além, evidentemente, da tarefa pastoral relacionada à visitação, aconselhamento pastoral e o púlpito. Os irmãos têm notado que mesmo tendo uma equipe pastoral tão ampla, tão boa como essa, nesse primeiro momento eu sou, como pastor titular, o pregador da igreja. Estarei com os irmãos aqui todos os domingos pregando a palavra do Senhor e a equipe apoiando também nos momentos necessários. Então nós pedimos aos irmãos que orem por nós e que nos ajudem no seguinte sentido. Todos nós aqui, além dessas funções que eu mencionei, é óbvio, estamos aqui para pastorear o rebanho de Deus. Isso implica necessariamente em atendimentos pastorais, visitas, etc. Então, quando você precisar de algum cuidado pastoral desse, se você entender que está dentro de algum desses focos que nós mencionamos, você tem a possibilidade de procurar diretamente aquele pastor que poderá te ajudar de uma maneira mais eficaz. Por exemplo, você tem uma dúvida sobre pequenos grupos, seria interessante que você procurasse direto o pastor Marcos. Você tem um assunto para tratar jovens e adolescentes, seria muito legal que você procurasse o Marco, o Felipe. Você quer conversar sobre um assunto de ordem familiar, conjugal? Podem me procurar. O que eu quero dizer com isso é que isso não é uma restrição, muito pelo contrário. Todos nós estamos abertos a atender a todos os irmãos. No entanto, para que esse trabalho seja potencializado, senão você vem falar comigo, eu mando falar com o Marco manda falar com o Marcos, daqui a pouco se torna muito burocrático isso tudo, né? Nós pedimos que os irmãos nos ajudem nisso. Ou então é muito comum, talvez, você ligar na igreja e dizer assim, eu precisava falar com o pastor, e a secretária diga para você, olha, essa semana quem tem a agenda mais flexível para isso é o pastor fulano. Né? Então nos ajudem nisso também, para que o nosso trabalho seja cada dia mais potencializado, direcionado e orientado pelo Espírito Santo de Deus também em todas as coisas. Ok? Estava aguardando a chegada de todos, né? Para a gente trazer essa palavra de esclarecimento à igreja e ao mesmo tempo orientação para que os irmãos saibam exatamente, temos 4 pastores, né? Como que eles estão trabalhando? Onde é que a gente pode contar com cada um deles? Então é nessas áreas, nessas tarefas que eu compartilhei com os irmãos, tá bom? Contem de fato conosco, nós estamos à disposição. A chegada do pastor Marcos potencializou muito o nosso trabalho e nós louvamos a Deus por isso. Não se esqueçam de lembrar de nós. Lembrai-vos dos vossos pastores, como aqueles que velam pela vida, pelo cuidado, pelo crescimento de vocês. Aqueles que vos pregaram a palavra de Deus, tá bom? Contamos com a oração e com a permissão, né,
a facilidade para pastorearmos o coração dos queridos. Que Deus, assim, abençoe ricamente a igreja. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 3, versículo 15: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. É isso que a palavra do Senhor diz. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Deus abençoe a igreja e Deus abençoe os queridos também. Obrigado. Gente, hoje nós estamos chegando ao final desta série de reflexões sobre as previsões para o ano de 2016. E hoje também é a última oportunidade que você tem de colar o seu post-it, tanto que você viu que só tem um painel ali. Se você ainda não colou, depois do culto você pode colar, porque nós vamos orar hoje à noite no culto. E aí vamos terminar esse ciclo de oração, essa campanha de oração. Então, pedimos aos irmãos que, logo após a mensagem, estejam em oração também, porque nós queremos apresentar diante de Deus sonhos, projetos, perspectivas para esse ano que Deus já nos tem dado. O mês de janeiro, a propósito, já foi, né? Hoje é dia 31, primeiro mês do ano, já foi embora. E hoje nós vamos falar especificamente, gente, sobre o fortalecimento. Uma das previsões para 2016 é que 2016 pode ser para nós o ano do fortalecimento. E antes de ler o texto, eu quero recomendar para vocês 2 leituras. Uma delas eu até já recomendei aqui no outro momento, e faz parte inclusive de todo o planejamento que a igreja desenvolveu para os próximos 4 anos. Mas eu quero reiterar essa indicação. E dizer, inclusive, que muito do que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês esta manhã na mensagem foi a partir desse livro. É esse livro de John Stott, chamado O Discípulo Radical. É um livro muito interessante, eu sei que tem alguns PGs que inclusive estudaram esse livro durante 2015, e é de fato um livro muito abençoado, muito prático, muito objetivo. O segundo livro é um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que se chama Pedro, Pescador de Homens. Eu recomendei algumas semanas atrás um livro do reverendo Hernandes sobre Paulo, né? Uma biografia, um tratado sobre a vida de Paulo. Esse é o de Pedro. Inclusive, quando você compra o livro, você ganha o CD ou DVD, não tenho certeza agora, da mensagem pregada do livro. É bem interessante. E se você quer conhecer um pouco mais a fundo a vida do apóstolo Pedro, eu recomendo para você essas 2 leituras, principalmente a leitura de Pedro. Vale a pena você anotar e ler também no momento oportuno. Quando falamos a respeito de fortalecimento, e aí as configurações parece que saíram um pouquinho do prumo, nós falamos sobre o fortalecimento em 2 áreas que são foco para nós esse ano na igreja em 2016. Primeiro, nós estamos falando do fortalecimento a partir do ensino, e o ensino da palavra. Segundo, nós estamos falando do fortalecimento através da comunhão, e comunhão do povo de Deus. Porque nós cremos que o fortalecimento por meio do ensino e por meio da comunhão resultarão numa identificação tão grande da igreja com o Evangelho, que nós conseguiremos viver muito mais próximos daquilo que Cristo espera de nós como igreja, do que nós podemos imaginar. E aí, consequentemente, 2 ferramentas, né, 2 programas que a igreja oferece, 2 projetos que a igreja desenvolve, são fundamentais para que isso aconteça. E aí eu quero reiterar a importância de convidar vocês, porque nós estamos convidando não para um programa, para uma atividade. Nós estamos convidando você para uma caminhada de crescimento, de fortalecimento, de ensino e de comunhão. E eu estou me referindo especificamente à escola discipuladora, que acontece aos domingos aqui na igreja, e as classes que acontecem também durante a semana, os cursos, e convidando você também para os pequenos grupos. Quem sabe fosse oportuno para você conversar com o pastor Marcos e dizer, olha, eu gostaria de participar de um pequeno grupo, como é que eu faço para isso? Ou então eu gostaria de liderar, eu gostaria que fosse na minha casa. Eu gostaria de abrir as portas da minha casa para um pequeno grupo, ele vai saber te orientar também a respeito disso. Por quê? Porque nós cremos que através destas 2 ferramentas, nós seremos fortalecidos e encontraremos comunhão e ensino. 2 coisas muito importantes para a gente. E poucos textos nos levam tão próximos a essa realidade, irmãos, quanto o texto da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, é o texto que eu convido a sua atenção agora. 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Inclusive, o versículo 9 é o versículo central
o tema da nossa igreja para esse ano. Está no boletim, aí você vai encontrar, dizendo a nossa identidade em Jesus, como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a principal pedra, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vamos juntos, versículos 9 e 10? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora, graças ao Senhor por isso. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus uma palavra de oração. Querido Deus, nosso amado e poderoso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui entre nós, e obrigado porque o Senhor é o Deus que nos fortalece. Fortalece-nos agora, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, e nos dê um direcionamento claro e seguro de tudo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Que em nome de Jesus nosso coração transborde da Tua palavra, e essa identidade de Jesus em nós, como povo, como raça eleita, como propriedade exclusiva do Senhor, seja cada dia mais, ó Deus, evidenciada para a honra e para a glória do Teu nome. Fala, Senhor, com a Tua igreja, use a vida do Teu servo e desperta-nos, ó Deus, dia após dia para Te servirmos mais e melhor. Oramos agradecidos, ó Deus, no nome santo, poderoso e bendito de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, em cada um destes domingos de 2016, nós falamos sobre uma previsão possível para o ano de 2016. Nós falamos, por exemplo, que é possível sairmos do nosso lugar seguro. Nós falamos que é possível ter um ano de novas experiências de oração. Nós falamos de um ano onde é possível consagrar os nossos sonhos ao Senhor. Nós falamos de um ano também onde as nossas forças podem ser renovadas em Deus. Tudo isso, meus irmãos, é extremamente importante e nos capacita a vivermos ainda mais intensamente o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. No entanto, seria muito simplista e até mesmo egoísta da nossa parte se nós acreditássemos que nós somos o ponto final disso tudo que nós falamos. Seria muito simplista e restringente afirmar que nós somos o ponto final de todas essas verdades que nós reconhecemos. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que nós não podemos deter esta palavra nos nossos corações. Nós precisamos reconhecer que cada um desses desafios que nós ouvimos não podem parar em nós, mas precisam ir além de nós. E quando eu digo que esses desafios precisam ir além de nós, eu me refiro à sociedade como um todo, mas eu me refiro também especificamente à igreja. Ou seja, todas essas previsões para o ano de 2016, uma vez cumpridas,
uma vez realizadas, uma vez satisfeitas, no mínimo, precisam provocar o fortalecimento de uma igreja. Eu creio que à medida que eu vivo novas experiências com Deus, de oração, eu creio que à medida que eu saio do meu lugar seguro, eu creio que à medida que eu tenho as minhas forças renovadas em Deus, eu creio que à medida que eu consagro os meus sonhos ao Senhor, a minha vida é fortalecida por tudo isso. Mas como eu não sou o ponto final da história, eu preciso reconhecer que a igreja também é fortalecida com isso. Meu irmão e minha irmã, se há qualquer sentimento no seu coração, qualquer postura na sua vida que te coloca como ponto final do ciclo da ação de Deus, em nome de Jesus, peça ao Senhor que remova esse ponto final. Nós não estamos aqui por conta apenas de nós mesmos. Nós não temos ouvido a palavra, cantado juntos e orado simplesmente para que isso nos abençoe e nos alegre um pouquinho mais. Não. O projeto de Deus é muito maior. O projeto de Deus não é isolado. Cristo não morreu por causa de uma pessoa. Cristo morreu por causa de uma igreja. A noiva do Cordeiro não é uma pessoa. A noiva do Cordeiro é uma igreja. Cristo morreu por um povo. Cristo se entregou por um povo, e só faz sentido a ideia da salvação quando nós compreendemos que a grande obra realizada por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário aconteceu por causa de um povo que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus salvou, que Deus abençoou, enquanto este povo está junto se fortalecendo. À medida que eu me fortaleço no Senhor, eu tenho a alegria de participar também do fortalecimento da igreja. Mas por que é necessário participar do fortalecimento da igreja? Eu diria que existem diversos motivos, mas eu quero mencionar apenas alguns deles aqui. Primeiro, nós precisamos participar desse processo do fortalecimento da igreja, porque a igreja possui um foco. E o foco da igreja será plenamente cumprido à medida que a igreja estiver unida no mesmo propósito e fortalecida no cumprimento dele. E o foco da igreja é muito claro, é muito simples. O foco da igreja está muito bem determinado nas Escrituras. O grande foco da igreja é cumprir a missão de Deus. O grande foco da igreja é cumprir a missão de Jesus. Não estamos falando da missão de uma instituição. Nós estamos falando da missão do reino. E a missão do reino é alcançar pessoas. É levar o evangelho para o perdido. É fazer com que o evangelho da graça de Deus nasça e brote no coração das pessoas. Esse é o nosso foco. Se nós nos unimos e nos fortalecemos para cumprirmos o nosso foco central, nós conseguiremos fazer isso com maior objetividade, com maior eficácia, num tempo mais rápido, alcançando mais pessoas. Para isso a igreja precisa ser fortalecida. Segundo, eu diria para os irmãos que a igreja precisa de fortalecimento, porque a igreja possui inimigos. A igreja possui um grande adversário, que é o inimigo de Deus, que é o inimigo de Jesus, que é o inimigo do Espírito Santo, que é o inimigo do povo de Deus, que é o inimigo da igreja, e que tem plantado inimigos na igreja. Inimigos que nós poderíamos dividir entre inimigos internos e inimigos externos. Inimigos internos são aqueles que estão vivendo a igreja, mas na verdade eles estão trabalhando contra a igreja. São aqueles que expõem o nome evangélico. São aqueles que expõem a reputação dos pastores e dos crentes. São aqueles que de alguma forma difamam o testemunho ilibado que a igreja verdadeira de Cristo tem. São aqueles que expõem a igreja aos mais diversos e variados ataques que ela tem sofrido ao longo da história. A igreja possui também inimigos externos, inimigos na cultura, inimigos na sociedade, inimigos que têm tentado pressionar cada vez mais a igreja para que ela se renda, para que ela se entregue, para que ela se canse, para que ela não aguente mais e consequentemente abra mão do seu foco da missão de Jesus. Para isso, a igreja precisa se fortalecer, para enfrentar os inimigos internos e para enfrentar os inimigos externos. Eu diria ainda que a igreja precisa de fortalecimento, porque, meus irmãos, eu não tenho dúvidas que a igreja de Cristo é a única esperança para a sociedade caótica que nós vivemos. E se nós não cremos nisso, nós precisamos deixar de acreditar na igreja como um todo. E quando eu digo que a igreja é a esperança para a sociedade, eu não me refiro à igreja batista, eu não me refiro à igreja presbiteriana, eu não me refiro à igreja
qualquer nome que ela tiver, mas eu me refiro à igreja viva de Deus, como um sinal claro e expressivo da graça do Senhor no mundo em que nós vivemos. Caótico, depressivo, agonizante, onde a própria natureza geme e aguarda pela restauração que haverá no dia de Jesus. Nem a natureza aguenta mais o mundo que nós vivemos. E se há um sinal de esperança para essa sociedade, irmãos, o sinal da esperança se chama igreja. Não a instituição, a igreja de Cristo. Nós, o corpo de Cristo, a expressão real, concreta da presença de Jesus no mundo. Então, por essas e por outras razões, é que a igreja precisa, em nome de Jesus, se revestir de forças no Senhor para enfrentar os desafios que estão diante delas. E é justamente por isso que o texto que nós lemos para nossa reflexão nesse domingo é tão importante, porque ele aponta caminhos para que isso aconteça. A primeira carta do apóstolo Pedro, escrita por ele, que se identifica como apóstolo do Senhor, escrita a um grupo de cristãos que estavam vivendo um momento completamente difícil, tenso, caótico, angustiante também, que era um período de intensa perseguição, um período conhecido na história do povo de Deus, na história da igreja, como dispersão. Um período em que o povo de Deus teve que se espalhar, teve que se dispersar para sobreviver. Porque a perseguição era tão intensa, a perseguição era tão arrasadora, que ao invés das pessoas se unirem para serem fortalecidas juntas, foi necessário com que elas se dispersassem, para que o Espírito Santo de Deus as fortalecesse onde elas estavam. E é impressionante porque, embora o movimento da dispersão provocou a dispersão do povo, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo fez uma obra tão tremenda que onde quer que o povo de Deus estava, ali o Espírito Santo realizava grandes coisas e igrejas novas foram surgindo, igrejas novas foram nascendo. Sabe por quê, irmãos? Que eu vou dizer uma coisa para vocês muito séria nesta manhã. Pode se levantar a dificuldade que for, o problema que for, que se levante do mais profundo do inferno, que tenha o máximo de cheiro de enxofre possível. Pode partir dos governos do Brasil, do mundo. Pode partir de qualquer autoridade política, religiosa, seja lá de quem for. Qualquer dificuldade que se levantar contra a igreja, mesmo a perseguição, qualquer dificuldade que se levantar contra a igreja de Cristo, não prevalecerá. Nós estamos falando de uma igreja que nasce a partir daquele momento que Jesus aparece, não entrando pelas portas, mas ressurreto na casa onde os discípulos estavam escondidos por causa do medo da perseguição. E ele volta para os discípulos e diz: saiam desta casa, não tenham mais medo, saiam por aí pregando o evangelho e batizando pessoas. Desde então, a igreja de Jesus Cristo nunca, em nenhum momento da história, ficou com as suas portas fechadas. Em algum lugar do mundo, sempre houve um grupo de pessoas buscando a Deus, reunida como igreja, porque nem as armas do Império Romano, nem a força da religiosidade medieval, nem o cetro dos reis, dos presidentes, dos governadores, nem as potestades do inferno foram e serão capazes de derrotar a igreja de Jesus. Então o convite para você nesta manhã não é para que você faça parte da igreja. O convite nesta manhã é para que você seja a igreja. Nós não queremos que você tenha apenas o seu nome no hall. Nós queremos que você faça parte, seja a própria igreja na sua vida onde quer que você esteja. O apóstolo Paulo mostra esse caminho do fortalecimento, ou melhor, Pedro, mesmo porque o Pedro que nós estamos falando agora não é o mesmo Pedro dos evangelhos, por duas razões basicamente. Primeiro, o Pedro que nós estamos falando agora é um homem renovado por Jesus. É um homem que teve uma experiência pessoal com Jesus. É o Pedro que escreveu esta carta depois da ressurreição, depois que ele teve aquele encontro com Jesus na beira da praia, depois que Jesus restaurou a sua fé e o seu pastoreio, depois que Jesus devolveu para ele o cajado, e devolveu para ele a vara de pesca e disse: vai e pesca almas, vai e pastoreia as minhas ovelhas. O Pedro que nós estamos falando agora não é o Pedro mais duvidoso, não é o Pedro temeroso, não é o Pedro precipitado. O Pedro que nós estamos falando agora é aquele que teve a capacidade de, enquanto estava preso, Atos capítulo 12 registra isso, Tiago tinha acabado de ser morto a fio da espada, cristãos sendo perseguidos por todo lado, Pedro estava preso na prisão, dormindo. A impressão que a gente tem é que se trata de um outro homem.
mas era o mesmo. Porque Jesus renovou a sua vida, Jesus renovou a sua identidade, Jesus fez dele um homem transformado, Jesus fez dele um pastor. Jesus fez dele um homem que vivia a sua própria realidade, consciente de que a qualquer momento a promessa do Messias se cumpriria e ele voltaria para buscar os seus. Pedro carregava isso em mente, tanto que na segunda carta ele escreve diversas vezes sobre a vinda de Jesus. Segundo, o Pedro que nós estamos falando agora não é mais o mesmo, porque ele é um homem que tem absoluta consciência de quem é a pedra. E eu creio que em nenhum momento ele teve dúvida de quem é a pedra. Mas quando ele escreve a carta, fica mais claro ainda. Eu estou me referindo a uma passagem de Jesus com Pedro, descrita lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Que acontece um momento interessante. Jesus faz uma pergunta, no mínimo curiosa, para os discípulos. Jesus pergunta assim: quem as pessoas por aí estão dizendo que eu sou? Imaginem. E aí eles começam a responder: olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem isso ou aquilo. Ok, Jesus disse, mas e vocês que estão perto de mim? Quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro se antecipou a todos e disse o que nós cantamos agora há pouco aqui: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus voltou para Pedro e disse: legal, Pedro, bem-aventurado, que bom que você sabe disso. Pois então eu quero dizer para você que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O problema é que existem algumas pessoas que acreditam que a pedra que Jesus estava dizendo era Pedro. Mas a pedra a que Jesus estava dizendo que edificaria uma igreja era ele próprio. Porque não existe igreja edificada sobre homens que possa prosperar. Só tem uma possibilidade de uma igreja prosperar, ser edificada na pedra angular, Jesus Cristo. Agora, o texto não mostra em nenhum momento que Pedro duvidou disso. Ele sabia que ele não era pedra. Ele sabia que a igreja não podia ser edificada a partir dele. Ele sabia que ele não era o primeiro dos primeiros da igreja. Ele sabia que ele não era o substituto de Cristo. Ele tinha consciência plena disso. Mas quando ele escreve a carta, alguns anos depois, isso fica mais claro ainda. Vocês viram no capítulo 2 a maneira como ele se refere a Jesus como pedra? A pedra que os construtores rejeitaram, essa sim veio a ser a pedra principal. A pedra angular, Jesus. Eu não tenho dúvida. A pedra não sou eu. Não tenham dúvidas também. A pedra não sou eu. A pedra é Jesus. Sobre ele a igreja é edificada. Sobre ele a igreja é fortalecida. E aí esse texto é fantástico porque Pedro apresenta algumas figuras, algumas metáforas. E para cada metáfora ele coloca um desafio. E são essas metáforas que me identificam como discípulo de Jesus. E são essas metáforas que devem identificar você como discípulo de Jesus. E são essas metáforas que nos devem identificar como igreja do Calvário. E são essas metáforas que precisam estar presentes em nós, se nós queremos ser fortalecidos no ano de 2016. E a primeira delas é a metáfora de uma criança recém-nascida. E quando ele usa a metáfora da criança recém-nascida, ele diz que o grande desafio de uma criança recém-nascida, qual é, meus irmãos? Crescer. A criança recém-nascida só tem um caminho, qual é? Crescer. Qual que é a única coisa que você espera de uma criança recém-nascida? Senão que ela cresça. Se você perceber qualquer distúrbio de crescimento, você vai correr para todos os lados. Porque o natural é que a criança recém-nascida cresça. E a criança recém-nascida para crescer precisa do quê? Ele diz aí, leite. Mas e a criança recém-nascida espiritual? Ela precisa do genuíno leite espiritual. Então, para essa primeira metáfora que eu me identifico como criança recém-nascida, é que o meu desafio é crescer. Mas para crescer eu preciso do leite, eu preciso de alimento. O leite aqui é símbolo de um alimento indispensável e contínuo na vida da criança. A criança precisa do leite, mas você não pode dar leite uma vez só para a criança, não é verdade? Ele é um processo contínuo.
Então, como um processo contínuo de crescimento, como uma criança recém-nascida, eu preciso crescer, eu preciso do leite. O leite e o alimento é a palavra de Deus, a oração, a igreja, os meios de graça, os meus irmãos, a comunhão do povo de Deus. E tudo isso me leva a uma ênfase muito grande, a ênfase do ensino. Pastor, eu tenho dificuldades de crescer. Eu me vejo como uma criança recém-nascida, desejosa pelo leite. Como é que eu faço para crescer? Além de ler a palavra, de buscar a Deus diariamente, envolva-se com os ministérios de ensino da igreja. A igreja te oferece isso, te possibilita isso. Irmão, você quer crescer sem ser aluno da escola discipuladora? Você pretende mesmo crescer sem fazer parte de um pequeno grupo? Você pretende mesmo crescer vindo aos domingos? Para a gente crescer e desenvolver como uma criança recém-nascida, sabe aquela criança mais novinha, desmamada, que chora, aquele berreiro, e começa a procurar pelo seio da mãe com desespero? As mulheres sabem bem do que eu estou dizendo. Eu li isso, viu, irmãos? Fiquem tranquilos. Mas a criança fica lá desesperadinha, até que, puf, porque ela tem desespero por aquele. O desespero precisa me levar a isso. O anseio pelo leite espiritual precisa me levar a isso. Segunda metáfora que o apóstolo Pedro usa é a metáfora das pedras. E agora ele saiu da linguagem biológica e veio para a linguagem da construção. E sabe qual é a aplicação que ele faz a respeito da pedra como metáfora? Ele diz assim, olha, um prédio é edificado a partir de pedras. Esse prédio que a gente está aqui, ele foi feito por pedras, por tijolos, não é? Agora, se eu colocar apenas uma pedra, apenas um tijolo em cima de um alicerce, eu posso considerar que aquilo ali é uma casa? Então, se veja como uma pedra, mas você como pedra, só tem sentido quando está unido a outra pedra. E o que é que une essas pedras aqui que nos faz entrar num templo domingo de manhã tão bonito e ter a certeza que ele não vai cair na nossa cabeça? Saber que essas pedras foram rejuntadas, unidas, com uma argamassa, que faz com que a gente olhe para elas e não encontre uma fresta. Sabem qual é a argamassa que nos une como pedras uns aos outros para a construção de um edifício? O Espírito Santo de Deus. Então, se eu me vejo como pedra, o meu grande desafio é me tornar membro um do outro, pela liga que é o Espírito Santo e nos aproxima. E a grande ênfase que nós temos aqui é a ênfase da comunhão. Eu espero ser fortalecido como uma pedra distante das demais. Uma pedra sozinha não é edificada. Uma pedra sozinha continua sendo uma pedra. Terceira figura, terceira metáfora que o apóstolo Pedro usa, uma das mais bonitas dela. A palavra diz que nós somos de Deus sacerdotes. E o sacerdote é aquela figura no Antigo Testamento que tinha dois papéis muito importantes. Primeiro, ele era o único homem do povo que tinha o acesso ao lugar da presença de Deus. Então ele pessoalmente tinha esse privilégio, as outras pessoas não. Segundo, o sacerdote tinha um papel muito importante porque ele representava os demais lá no lugar onde a presença de Deus se manifestava. Então olha que privilégio duplo do sacerdote. Ele se achega à presença de Deus e ele representa outras pessoas com a vida dele na presença de Deus, ofertando sacrifícios. Agora, o texto está dizendo, queridos, que nós somos sacerdócio santo de Deus. Isso significa que nós temos uma doutrina chamada assim, sacerdócio universal de todos os santos. É uma doutrina da igreja presbiteriana. O que quer dizer essa doutrina? Significa compreender que todos nós aqui somos sacerdotes de Deus em Cristo Jesus. Isso significa que todos nós temos livre acesso à presença de Deus, em todo tempo e em todo lugar, o que nos possibilita novas experiências de oração. E além de tudo, a gente pode se chegar ao trono de Deus para orar ainda por alguém. Não levamos mais sacrifícios, não imolamos mais cordeiros, não nos aproximamos até a presença do sacerdote. A oração do pastor não é mágica,
a oração do pastor não é mais importante que a de ninguém. Todo crente que sinceramente busca a Deus vai encontrar. Isso é sacerdócio. E o Senhor está nos chamando para sermos sacerdotes. E se o desafio é esse, então significa que uma das missões que a gente tem é adorar a Deus, é honrar a Deus, é glorificar a Deus para sempre. E aí nós vemos nesse texto a preocupação do apóstolo Pedro com a adoração. Adora a Deus. Quarta metáfora, queridos, é a metáfora mais simples talvez do texto, é a metáfora do povo. E isso nos faz lembrar que no meio de tantos povos diferentes, Deus tem um povo. Um povo que começou preservado a partir de uma cultura, que era a cultura do judeu. Mas que com a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio, permitiu com que esta abrangência do povo de Deus chegasse também sobre aquilo que nós chamamos de os gentios. Gente que não nasceu da linhagem dos judeus, mas que foi alcançado pela graça de Deus. Como eu, por exemplo, como vocês. E o fato de sermos povo de propriedade exclusiva de Deus, dá a gente um desafio bem claro. Nós não somos povo de propriedade exclusiva de Deus para vivermos as exclusividades de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus nos comprou em Jesus como seu povo exclusivo, não para ficarmos desfrutando das exclusividades dele, mas para sairmos e proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a ênfase que nós encontramos aí? A ênfase da evangelização. Meus irmãos, só existe um método de crescimento de igreja. Só existe uma maneira de uma igreja crescer. Só uma. Pregando o evangelho a toda criatura. Evangelizando. Crendo que Deus não me fez um povo exclusivo para as exclusividades dele, mas crendo que Deus me fez um povo exclusivo para alcançar os que ainda não são exclusivos. Quinta e última metáfora, a metáfora do servo. E agora nós vamos lá para os versículos 16 e 17. Como livres que sois, não usem a liberdade que vocês têm para malícia. Não usem a liberdade que vocês têm para aquilo que é errado, mas vivam como, irmãos? Servos de Deus. E qual que é o desafio que nós temos como servos de Deus nessa metáfora? O desafio de fazermos a diferença através do serviço. Através do servir. É por isso que comumente se diz por aí, que muitas vezes você pode ser, a sua vida pode ser, a única Bíblia que alguém vai ler. É por isso que se diz por aí que o nosso testemunho fala tão alto quanto as nossas palavras. Porque nós fomos chamados para fazermos a diferença no mundo. E como é que eu faço a diferença no mundo? Como é que eu faço a diferença fora da igreja? Eu faço a diferença servindo. Mas usando para isso o critério do Salmo 100. Servindo ao Senhor com alegria. Irmãos, eu não tenho dúvidas que o ano de 2016 é o ano do fortalecimento. Porque quando nós nos fortalecermos, a igreja toda se fortalecerá. E escutem o que eu vou dizer. Uma igreja fortalecida me dá mais condições de me fortalecer. Perceberam que é um ciclo? Quanto mais eu me fortaleço em Cristo, mais a igreja é fortalecida. E quanto mais fortalecida a igreja está, mais fortalecido, mais condições de me fortalecer eu encontro. Para isso nós precisamos nos lembrar de quem somos. Certa vez no final da sua vida, o rei inglês, George V, disse para o seu filho que mais tarde se tornaria o duque de Windsor, o príncipe de Gales, Henrique VIII. Ele disse, olha, na instrução e na educação do meu filho, eu sempre digo a ele o seguinte, lembre-se sempre quem você é. Porque o fato de celebrar quem você é, determinará as suas ações. Ele era o filho do rei e deveria se portar como tal.
O fato de se lembrar quem ele era determinaria suas palavras, posturas, pensamentos. Queridos, o que nós precisamos como filhos do rei é nos lembrarmos constantemente quem somos. Porque isso mudará o nosso jeito de viver. E nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso nos fortalecerá e nos livrará desse perigo aqui, de Efésios 4,14. Para não sermos como meninos. Um menino que é levado, agitado, de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, ou mesmo pela artimanha das pessoas que intencionalmente induzem as pessoas ao erro. Você quer se livrar disso? Seja o filho do rei. Para que Efésios 3,16 seja uma verdade na minha vida e na sua. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Sejais o quê? Fortalecidos. Pela riqueza da graça de Cristo. 2016 é sim o ano do fortalecimento. O ano do aprofundamento. O ano para dizer, a superfície ou a superficialidade já não me sustentam mais. Eu preciso de águas mais profundas no meu relacionamento com Deus. Porque isso me fortalecerá e não fará de mim um menino. Para que como criança eu busque crescer. Para que como pedra eu viva em comunhão. Para que como sacerdote eu adore a Deus. Para que como povo eu pregue a palavra. E para que como servo eu faça a diferença pelo meu servir. Agora, sabe o que é mais gostoso disso tudo? É saber que tem uma porção da palavra que a gente pode cantar. E eu convido você para a gente fazer justamente isso agora. Cantarmos o texto que lemos. De Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Dizendo, que bom, Senhor, que nós somos a raça eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Ao final desta música nós vamos orar pelos post-its que estão aqui. Eu quero chamar já os presbíteros e os pastores para virem já para cá. Cada um deles segurar uma dessas placas. Nós vamos consagrar esses sonhos, esses projetos na presença de Deus, na unção que Deus tem dado na vida desses homens. Vamos ficar em pé, gente. Vamos celebrar o fato de sermos povo de Deus. Vamos celebrar a nossa identidade em Jesus, como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é, meu irmão? Quem você é? Somos raça eleita, sacerdócio real. Raça santa, exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou.
nós, queridos. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade, meus irmãos, pela qual nós devemos render graças ao Senhor. Essa é a sua identidade em Jesus. Você foi feito povo exclusivo, sabe para quê? Senhor, jovens, adolescentes, que no próximo final de semana estarão no acampamento, porque eu creio que Deus tem uma palavra para vocês nesse acampamento, e eu creio que será o divisor de águas na vida de muitos de vocês. Então eu quero convidar você que vai participar do acampamento, venha para cá. Você que vai trabalhar no acampamento, como equipante, na cozinha, no aconselhamento, na oração. Você que vai participar da programação, do louvor, de alguma forma você está envolvido com o acampamento, vem cá, nós vamos orar por você. Podem vir aqui mais na frente, podem vir para cá, nós queremos consagrar diante de Deus a vida dos queridos, em oração, orando pelos pedidos que aqui estão, pelos sonhos, pelos projetos. Nós vamos orar também pela nossa irmã Karina. Karina, como os irmãos sabem, está indo para o seminário Bíblico Palavra da Vida, em Benevides, no Pará. E hoje é o último final de semana dela conosco aqui na igreja. Próximo final de semana ela estará no acampamento. E depois ela já viaja para o Pará. Então, nesse momento de gratidão a Deus pela vida e pelo chamado dela, nós vamos orar consagrando a vida dela na presença do Senhor também, em nome de Jesus. Quero convidar você para abrir o seu coração, meu irmão. Quero convidar você para derramar o seu coração diante de Deus. Você, juventude, adolescência, eu sei que ontem à noite aqui o Espírito Santo de Deus já começou a trabalhar no coração de vocês. Eu sei que os nossos jovens estiveram lá em Minas essa semana toda, 2 deles, ouvindo Deus falar no coração deles, no treinamento da Mocidade para Cristo. Estão de volta hoje. O Espírito de Deus tem coisa para fazer através da vida de vocês. Eu creio naquele que nos fez um povo só, gente. Raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Abra o seu coração, derrame a sua vida diante de Deus. Diga: Pai, tira a minha vida do conformismo, tira a minha vida daquilo que é ordinário, daquilo que é natural, tira a minha vida daquilo que é meu só, e coloca a minha vida, Deus, no centro do reino, no coração do reino. Os presbíteros vão levantar agora as placas, colocando, consagrando diante do Senhor em oração. Deus, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença nesta manhã, Pai, e Te louvamos pela graça do Senhor que enche a Tua casa nesta manhã, pela graça do Senhor que enche o nosso coração, que transborda a nossa vida. Te damos graças, ó Pai, pela igreja do Senhor e por fazermos parte dela. Te damos graças, ó Pai querido, porque nenhuma força humana, nenhuma força sobrenatural, nenhuma força ordinária ou extraordinária, de impérios e governos, nada, Senhor, pode destruir a Tua igreja. Nada, Senhor, pode nos separar do Teu amor. E é por isso que nós te damos graças, porque somos Teu povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, exclusividade do Senhor, Pai. Faça-se cumprir em nossas vidas o Teu propósito de proclamarmos a todas as nações a Tua glória. Quero consagrar a vida desses adolescentes, desses jovens nas Tuas mãos, e pedir ao Senhor um acampamento, ó Deus, na semana que vem, transformador, vivificador, renovador. Coloca unção, Deus, sobre aqueles que vão ministrar o louvor.
Derrama a tua unção sobre os que vão ministrar a palavra. Permita, Senhor, dias de comunhão, dias de intensidade da tua presença naquele lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece, consagra, vocaciona, unge os teus filhos na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, tome a Karina nas tuas mãos. Abençoe, ó Pai, a viagem que ela fará. Abençoe, ó Pai, o tempo de estudo que ela terá no seminário. Põe, Senhor, a tua mão sobre a vida dela. Confirma sobre ela o teu querer. Que ela viva, Senhor, no centro da tua vontade. Que ela cumpra, ó Deus, o chamado do Senhor para a vida dela. A missão de Jesus no coração dela. Supre toda e qualquer necessidade dela, da sua família. Guarda, Senhor, de todo mal, de todo perigo. Que sobre ela esteja a tua mão. Que ao redor dela esteja a tua graça. Que debaixo dela esteja a tua proteção, Senhor. Que dentro dela esteja o teu Espírito, Jesus. Deus, santifique e fortalece a tua igreja. Queremos apresentar diante de ti, Pai, os pedidos, os sonhos, os projetos que estão agora, Deus. São tantas coisas, tantas expectativas, tantos sonhos que nós queremos colocar diante do teu altar. Porque reconhecemos, ó Pai, que em relação a eles nós pouco podemos fazer. Ou quem sabe até mesmo nada. Ou quem sabe aquilo que temos feito tem até nos atrapalhado nisso. Mas pedimos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor leia, que o Senhor ouça cada sonho, cada projeto consagrado aqui, Deus, em tuas mãos. Em tua presença nós os consagramos, para que eles se cumpram, que eles se manifestem nas nossas vidas, com o poder e com a unção do teu Espírito Santo. E isso mude nosso ser, isso nos leve a te adorar ainda mais. Ó Deus, qualquer astúcia que há no reino das trevas, para impedir que a tua vontade se cumpra nas nossas vidas, que caia por terra no nome de Jesus. Não permita, Deus, que o abatimento, que o desânimo tome conta, Senhor, do teu povo. Não, pelo contrário, reaviva nesta manhã, inspira pelo teu Espírito. Tira, Senhor, aquele sentimento de desânimo. Tira, ó Pai, aquele sentimento de entrega, de desistência. Nós pedimos ao Senhor que a igreja seja fortalecida pela tua graça nesta manhã. Que não sejamos como meninos levados para lá e para cá, mas sejamos firmados no poder do Espírito e no fortalecimento que vem do Senhor. E agora, povo de Deus, igreja de Jesus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, repousem sobre esses projetos aqui, ó Deus, repousem sobre a igreja de Cristo, desde agora e pelos séculos dos séculos. E todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus por isso. Você pode se sentar, meu irmão.